Albarelli, né? Porque, veja, tinha uma avó muito compreensiva, uma tia Anastácia que fazia comidas muito gostosas, primos que não disputavam como irmãos disputariam, e principalmente uma boneca, que era o encanto de todos nós. E afinal de contas ele realmente conseguiu criar o personagem mais importante da literatura brasileira. Tinha um compromisso com ele mesmo de ser livre. Era um cara passional em relação ao país. Uma literatura que a criança lê com prazer e proveito. A diferença dele e de outros sonhadores é que todos sonham e ficam nas nuvens. Ele sonhou e tentou buscar. Um homem tem muitas faces, mas poucos tiveram tantas quanto Monteiro Lobato. Essa é a primeira face que se conhece de Lobato. Nessa época, ele ainda não tinha o bigode e as grossas sobrancelhas, suas marcas registradas. Ele nasceu em 18 de abril de 1882 em Taubaté, cidade do Vale do Paraíba, no interior paulista. Lobato era filho de José Bento Marcondes Lobato e Olímpia Augusta Monteiro Lobato, e, por sua vez, era filha do Visconde de Tremembé. Tive cachumba aos 9 anos, sarampo aos 10 e tosse comprida aos 11. Como todo mundo, sofri de espinhas aos 15. Ele sempre foi um menino muito independente. Aos 11 anos, para poder usar uma bengala que tinha as iniciais do pai, decidiu mudar seu nome. José Renato passa a se chamar José Bento Monteiro Lobato. Quando ele faz 15 anos, muda-se para São Paulo. Monteiro Lobato queria fazer a Faculdade de Belas Artes, mas por imposição do avô, acabou indo para a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, no ano de 1900. Foi um bom aluno nos 3 primeiros anos, caiu um pouco no quarto e se recuperou no último. Na verdade, mais importante do que as salas de aula eram os corredores. Lobato fazia parte de um grupo que se autodenominava o Cenáculo, que discutia política, literatura, filosofia, tudo. O Cenáculo nasceu em uma noite no quarto de Cândido Negreiros, a Rua do Paredão, atual Rua Xavier de Toledo, no centro de São Paulo. Foi uma noite de projetos grandiosos. O Cenáculo ia reformar o mundo, modificar as leis do universo. Uma arte nova ia surgir, uma ciência e uma filosofia inédita. A turma passou a se reunir todos os dias da semana, a partir das 7 da noite, em uma das mesinhas do Café Guarani, na Rua 15 de Novembro, onde bebericavam laranjinhas a 100 réis o cálice. Laranjinha era uma bebida feita com aguardente de cana perfumada com casca de laranja. O quartel-general do pessoal do Cenáculo era um chalé no Belenzinho. Chamaram o lugar de Minarete. De lá, eles enxergavam os novos tempos que iam surgindo. Desde o início do século, tudo estava mudando rápido. O país havia abolido a escravatura e passado da monarquia à república. Haviam inventado o avião, o carro e o futebol. Era o começo do mundo moderno. O Brasil em que vivia Lobato tinha 17 milhões de habitantes. E a industrialização começava a tomar impulso com a chegada de mão de obra imigrante. O Minarete era também o nome de um pequeno jornal em Pindamonhangaba, feito pela turma do Cenáculo. O Minarete foi um perpétuo escândalo na pacatez de Pindamonhangaba. Era um jornal sui generis, inteiramente fora dos padrões de um jornal do interior. Escrevíamos para nós mesmos, para brincar uns com os outros, e o povo da cidade ficava tonto com aquelas coisas. Nas leituras, Lobato vai passando de pensador em pensador. Começa com Le Bon, vai para Augusto Comte, pula para Herbert Spencer e chega em Nietzsche, o seu favorito. Não fiz na vida outra coisa senão trilhar o conselho nietzscheano, indiferente a censuras, ou aplausos, ou a interesse. A função desse filósofo em minha vida foi sempre devolver-me a mim mesmo.
Aprendi mais estilo em Nietzsche do que em todos os franceses. Flaubert é o estilo taturana. Nietzsche é o estilo cabrito, que pula em vez de caminhar. Era um homem formado pelo pensamento positivista, mas que foi profundamente tocado pelo pensamento de Nietzsche, que era o do homem que constrói o seu destino. Depois de formado, Monteiro Lobato volta para Taubaté, onde conhece Purezinha, sua futura esposa, e trabalha como promotor interino. Lobato sente saudade da cidade grande, mas acaba mudando para uma ainda menor, Areias, cidade paulista na divisa com o estado do Rio, onde vai ser promotor. Os dias aqui são longos, inúteis. Que grande coisa a literatura. Sem ela, minha vida aqui conduziria ao suicídio. Lobato fica quase 4 anos em Areias, mas não fica parado. Começa a fazer traduções para o jornal O Estado de São Paulo, desenhos e caricaturas para a revista Fonfon e colabora na Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro. Um homem vivo deve ser como o mar, sempre em movimento. O velho é o lago, o manso lago azul. Essa besteira. Em 1911, quando morre o Visconde de Tremembé, Lobato vai cuidar da fazenda do avô em Taubaté. Mas as terras da fazenda estavam esgotadas e o dinheiro mais ia do que vinha. Na convivência diária com os caboclos, Lobato se espanta do quanto eles desrespeitam a natureza. Ele vê que um dos principais males da agricultura são as queimadas, que com o tempo acabam por esterilizar o solo. Escreve então um violento artigo no jornal O Estado de São Paulo, chamado Uma Velha Praga. E a matéria alcança inesperada repercussão. Um mês depois, em 23 de dezembro de 1914, ele escreve outro artigo bombástico, Urupês. Devido a essa crise do café do Vale do Paraíba, especificamente no período, ele percebe formas muito arcaicas de organização da vida econômica, da vida social. No artigo Urupês nasce o Jeca Tatu, personagem que ficou conhecido em todo o Brasil. O Jeca é um bichinho feio, magruço, arisco, desconfiado, sem jeito de gente. É um sacerdote da grande lei do menor esforço. Lobato diz que um dos culpados pela situação do Brasil é o caipira indolente. Mas não reclama apenas como um fazendeiro que teve prejuízo. Reclama como brasileiro que quer ver o seu país se desenvolver. Depois do sucesso dos 2 artigos, surgem vários convites para que ele escreva em jornais e revistas. Mas se a literatura ia bem, a fazenda nem tanto. Lobato acaba vendendo as terras do Buquira e volta para São Paulo com Purezinha, os filhos Marta, Edgar e Guilherme, já crescidinhos, e Ruth, a última filha do casal, prestes a completar 2 anos. Ele vive essa primeira crise, tem os seus embates com o mundo rural, o arcaísmo do Vale do Paraíba, arcaísmo que veio até pouco tempo atrás. As cidades mortas, Urupês, todas essas. A sua literatura é um documento fortíssimo. A nossa literatura é feita nas cidades por gente que não entra nos campos por medo dos carrapatos. Quando volta para São Paulo, Lobato passa a maior parte do tempo conversando na redação do jornal O Estado de São Paulo. Lobato era um sapo de redação. Nessa época, Lobato se transforma num escritor publicista, um polemista, falando sobre vários assuntos. Um deles foi a invasão de palavras estrangeiras, na verdade, um pretexto para discutir a identidade nacional. Tendes sede? No bar só há chopps, cocktails, vermouth. Tendes fome? Dão-vos sanduíche. Tomais um bonde? É a Light. Mas ao cinema é Odeon, Bijou. Ele queria uma língua pura, uma língua que refletisse o linguajar do povo e, se possível, também uma linguagem culta, e não uma linguagem completamente ou acaipirada ou estrangeirada. Em outro artigo, ele defende que se use elementos do folclore brasileiro nos cursos de arte, especialmente no Liceu de Artes e Ofícios. Temos caiporas, boitatás,
E tantos outros monstros cujas formas nenhum artista procurou fixar. Especialmente aquele sátirozinho Saci. O artigo de Lobato fez sucesso. Animado com essa repercussão, ele lança através do jornal uma enquete sobre o Saci. Chegam muitas cartas de Minas Gerais, do estado do Rio e do interior de São Paulo. E ele acreditava piamente na descaracterização da cultura brasileira, típica, com uma influência estrangeira muito acentuada, sobretudo em São Paulo, né? Um período ainda muito forte da presença de imigrantes estrangeiros, e ele acreditava, então, que a nossa língua, os nossos hábitos, os nossos costumes, o nosso folclore estavam desaparecendo, tendo em vista esta influência. Lobato dizia que, para compreender a alma de um povo, nada melhor do que conhecer os seus costumes, suas lendas, suas tradições. Por isso, em 1917, ele lança, através do Estadinho, que era a versão vespertina do Jornal Estado de São Paulo, um inquérito sobre o Saci, convidando todos os leitores a colaborar com informações sobre isso que ele chamava de um duende genuinamente nacional. O Saci claramente ele era figurado, era representado com atributos demoníacos claros. Por exemplo, a representação gráfica dele, o próprio inquérito traz na capa, é de um adulto, e não de uma criança ou de um garoto. Ele tinha chifres, esses chifres foram eliminados posteriormente pela mídia. Eles tinham um cheiro muito forte de enxofre, que o vinculava a uma origem demoníaca, e portava um bastão, portanto, que traduzia uma disposição agressiva muito forte. O Saci virou assunto da moda. Ele se transforma em garoto propaganda de vários anúncios e são feitas polcas, valsas e tangos sobre ele. Lobato, então, com 35 anos, lança seu primeiro livro, uma seleção dos depoimentos colhidos sobre o Saci, um livro que ele não assina. Minha estreia literária será um livro não assinado e feito com material dos outros. Alguns meses depois, lança mais 2 livros, Urupês e Problema Vital. Começou com um livro chamado Urupês, um livro de contos, que foi um dos livros de contos de maior sucesso da história do livro no Brasil. A denúncia das limitações do homem brasileiro, né, com Urupês. Então, ele foi um homem, desde o início, muito preocupado com a conscientização da criança, a conscientização do homem em relação à sua própria realidade humana e o seu papel dentro da sociedade. Urupês é um livro de contos e alcança grande sucesso. Sua primeira edição se esgota em 1 mês. Problema Vital é uma série de violentos artigos sobre saúde pública. Lobato não põe mais a culpa da indolência do Jeca Tatu na sua natureza genética ou racial, mas sim na falta de condições de higiene e saúde. Eram pessoas que estavam doentes, como ele descobriu. Como o Euclides da Cunha, ele descobriu dos sertanejos, que ele foi lá para ver aquela gente e tal, de repente descobriu que o sertanejo é um forte. Está se descobrindo o quê? Está vendo a emergência do povo na história do Brasil. Pena sermos um país de água tão choca. O que não era possível fazer aqui, se houvesse mais compreensão, mais cultura universal, mais ciência, mais eficiência. Lobato, que sempre gostou de pintura, também escrevia sobre arte. Uma de suas críticas causou grande polêmica sobre uma exposição da pintora modernista Anita Malfatti. Nos anos 10, aqui em São Paulo, ele não era apenas considerado um crítico de arte, mas ele era considerado o melhor crítico de arte da época. Entendeu? Quer dizer, por quê? Porque essa sociedade, esse ambiente cultural onde ele desenvolveu o trabalho dele, o considerava como tal. E ele tinha propostas muito concretas sobre o que deveria ser a arte brasileira. A primeira coisa que eu vejo na exposição da Anita, independente do Lobato, mas tem relação, é que me parece que ela quis fazer uma exposição didática, né? Ela pôs, junto com os quadros dela, ela pôs quadros de amigos americanos que trabalhavam na mesma escola em que ela estudou. Uma espécie de dizer assim, eu estou numa coletividade que está tentando implantar uma nova arte. Do meu ponto de vista, Monteiro Lobato não interpretou aquela exposição da Anita Malfatti de dezembro de 17 como uma individual da artista. Ele interpretou como uma exposição internacional protagonizada por uma artista brasileira, certo? Que trazia um novo projeto para a arte brasileira
que ia de encontro, de maneira efetiva e clara, contra o seu próprio projeto de arte brasileira. Se costuma dizer que ele era conservador e até mesmo retrógrado, sob o ponto de vista estético. Só que, na verdade, a sua proposta, assim, no plano das artes plásticas, era guiada pelo mesmo critério que norteava a produção dos seus textos, jornalísticos e literários, que era atingir o grande público. E assim ele achava que tanto o artista quanto o escritor tinham a obrigação de utilizar uma linguagem mais clara e objetiva possível, compreensível à maioria das pessoas. Provoca realmente o leitor de início, né, dizendo que só tem dois tipos de arte, né, a arte dos normais e dos anormais, para depois passar à sua teoria. E a teoria, para mim, muito claramente, é contra a arte moderna. E depois dessa exposição da Anitta, a corrosão nacionalista da crítica do Monteiro Lobato se esvai. Ele fica completamente perdido depois, porque ele vê aquela exposição, que é uma exposição, do meu ponto de vista, e óbvio, do ponto de vista dele, que demonstrava, olha, existe um outro projeto possível para a arte brasileira. Ele não quis se unir ao grupo de vanguarda que queria o quê? Queria mudar a linguagem, né? E implantar uma arte nova no Brasil. É esse papel do modernismo. Né? O Lobato, ele quer mudar coisas que ele acha que no Brasil não estão funcionando bem, seja no campo artístico, seja econômico, seja cultural. Né? Dizer que Lobato era contra a Semana de 22 ou que teria rompido definitivamente com os modernistas não passa de um grande equívoco. Prova disso é que, em pleno ano de 1922, a sua editora estava publicando obras de autores modernistas como O Homem e a Morte, do Menotti Del Picchia, e Os Condenados, do Oswald de Andrade. Isso tudo é muito importante se ressaltar, com capas ilustradas pela pintora Anita Malfatti, pivô dessa célebre polêmica de Lobato com os modernistas. Outra das faces de Lobato é a de editor. Em 1918, com o dinheiro da venda da fazenda, ele compra a Revista do Brasil, uma publicação mensal de artigos e contos. A sede da redação da revista logo virou um lugar frequentado por escritores e livreiros. De manhã ainda dava para trabalhar, mas à tarde a sede se transformava num clube. Ele fez a Revista do Brasil com os melhores escritores da época e fez 113 números, uma revista que chega a 113 números, não é comum mesmo hoje em dia. Houve a Nhembi, mas fora disso, nenhuma revista de cultura atingiu essas proporções. Nessa época, Lobato publica seus primeiros livros e eles fazem sucesso. Ele então resolve abrir uma pequena editora. O negócio vai crescendo de modo que já estamos montando oficinas próprias. Ontem chegaram de Santos 40 toneladas de papel. Já meço literatura toneladas. Em 1920, nasce a Monteiro Lobato e Companhia, uma empresa que iria revolucionar o mercado editorial brasileiro. Eu considero que na história do livro no Brasil houve editores revolucionários, ou verdadeiros inovadores. O Lobato foi um deles. Esses são os editores que abriram as portas, que criaram o mercado. Muitos dos livros do Brasil iam para Lisboa ou para Paris para serem editados. Pela Lelo Irmãos, pela Garnier. Ele inventou essa coisa maluca de mala direta. Ele trouxe, eu diria, a convicção da importância de popularizar o livro e teve a coragem de fazer edições como até então ninguém tinha feito. E como homem de marketing, eu acho que o Lobato inovou nas capas dos livros, em Monteiro Lobato e Companhia, inovou na publicidade da Revista do Brasil, dos seus livros, inovou na distribuição. O Monteiro Lobato descobriu o canal de venda, quer dizer, ele vendia em papelaria, vendia em farmácia, vendia pelo reembolso postal. A gente comprou o livro dele pelo reembolso postal. O Lobato é o autor do anúncio mais importante da história da propaganda brasileira, reconhecido pelos publicitários, que é a historinha do Jeca Tatu, distribuída pelo Biotônico Fontoura. O Fontoura não existiria assim, com o sucesso que manteve durante 2, 3 décadas se não fosse o Jeca Tatu do Lobato. Eu sou capaz de se você me der o Jeca Tatu,
eu adivinhar a ilustração seguinte. As galinhas de botina, o Jeca Tatu gordo, aquela cara de bigodinho dele aqui. Nenhum outro anúncio, nenhum outro comercial, nenhuma outra peça de propaganda teve a tiragem, teve a penetração, a distribuição que teve o Jeca Tatuzinho, que era, afinal de contas, um anúncio para o biotônico Fontoura. Graças à editora de Lobato, os balcões das livrarias encheram-se de livros com capas berrantes, vivamente coloridas, em contraste com a monotonia das eternas capas amarelas das brochuras francesas. O padrão das edições do século XIX era este, seguindo o que o Garnier seguia o mesmo padrão das edições francesas. Esta capa amarela com o título sem ilustração. Já o Lobato procurou ter ilustração em quase todas as obras. Estes sonetaços, por exemplo, é uma coisa bem marcante. Eu acho que pode-se dizer que Lobato se distinguiu nas capas. Ele tinha o capricho de fazer ilustrações atraentes, tornando o livro em si atraente já pela apresentação material e não só por causa do texto. Em 1924, explode uma revolução de tenentes em São Paulo. E a editora tem que parar sua produção por 2 meses. O número de prédios destruídos, ou simplesmente estragados, subiu a milhares. Dia e noite, os canhões legalistas despejavam metralhas às tontas, sem o menor objetivo militar. Mesmo assim, a editora de Lobato era a maior do Brasil. Só nos 4 primeiros meses de 1925, imprimiu 142 títulos, produzindo 258 mil volumes. Animado com o sucesso, Lobato importa as mais modernas máquinas. Ele teve na ousadia o seu mote como escritor e como editor. Mas o grande investimento não dá certo. Acontece um grande e longo corte de energia elétrica na cidade, o que deixava a gráfica sem poder trabalhar. Além disso, confusões bancárias e principalmente a suspensão das compras do governo, determinada pelo presidente Arturo Bernardes, acabaram por levar a editora à falência. Lobato se via como vanguarda, atuava como vanguarda e sofria como vanguarda. Ele, apesar de ter constituído o maior parque da indústria livreira aqui em São Paulo, importando dos Estados Unidos, maquinária da Itália e, portanto, dependendo em larga medida do governo, ele não hesitou em criticar o governo Bernardes, perdendo, portanto, todas as benesses, os benefícios do governo, e, portanto, sugerindo que há uma ética também forte do empresário. Na própria máquina de escrever da editora falida, Lobato bateu os estatutos de sua nova editora, a Companhia Editora Nacional. O primeiro livro veio logo em novembro de 1925, Meu Cativeiro entre Selvagens do Brasil, de Hans Staden, livro publicado em 1557 e que foi, por coincidência ou não, o primeiro que se escreveu sobre o Brasil. A nova editora publicava de tudo, desde o tradicional Vicente de Carvalho até Menotti Del Picchia e Guilherme de Almeida, passando por gramáticas e livros do próprio Lobato. A falência tinha ficado para trás. A Companhia Editora Nacional está crescendo numa vertigem. Desta vez sai uma casa de cimento armado que desafiará todos os ciclones. Muitos dos livros editados por Lobato foram traduzidos por ele mesmo. Calcula-se que tenha traduzido cerca de 100 livros, desde Nietzsche até Henry Ford, passando por Einstein, Jack London, H.G. Wells e Lewis Carroll. Com essas traduções, o leitor brasileiro ficava em dia com a produção literária internacional. O tradutor é um escafandrista. Mergulha na obra como um mar. Impregna-se do estilo do autor e lentamente o vai moldando no barro de outro idioma. De certa forma, Monteiro Lobato não foi um, mas vários.
Foi jornalista, advogado, fazendeiro, polemista, contista, pintor, adido comercial, editor, tradutor e até empresário do petróleo. Mas o Monteiro Lobato mais conhecido é o autor das histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Muitos se lembram de seu primeiro contato com os livros infantis de Lobato. A primeira lembrança de contato com a literatura de Lobato é a primeira lembrança com a literatura. Então, acho que aquele prazer, aquela diversão que a literatura pode trazer, muitas vezes o primeiro a mostrar isso para o jovem é o Lobato. Foi o Lobato na minha geração e gerações anteriores, tem que continuar sendo. A primeira lembrança que eu tenho do Monteiro Lobato é uma fileira de livros vermelhos na casa da minha mãe. Como Lobato, eu sou caipira do interior de São Paulo, de Ituverava, e passavam os viajantes vendendo coleção de livros. Eu me lembro que a minha mãe comprou 2 coleções, a Barça, que era fundamental, e o Lobato. Porque minha mãe, que andava de livraria em livraria procurando livros, ela gostava muito, ela comprou os primeiros livros do Lobato e leu para nós antes que nós pudéssemos ler. Então eu ouvi Lobato várias vezes, minha mãe lia e relia, nós gostávamos muito, ela gostava muito. Ele foi o criador, verdadeiramente, da literatura infantil. Foi a primeira vez que foi escrita uma história para crianças com elementos bem brasileiros. Aquela coisa fascinante de descobrir o mundo de personagens que eu conhecia. Quer dizer, a avó, a fazenda, a negra cozinheira, quer dizer, a boneca de pano, quer dizer, tudo isso fazia parte do meu universo infantil. Naquele momento eu adquiri a noção da mágica e da imaginação e da fantasia que tinha em volta de mim e que eu não percebia. Desde então, muro, mangueira, goiabeira, jabuticaba, o quintal, planta, horta, tudo adquiriu uma conotação completamente diferente. E eu adorava isso, porque o meu quintal virou um mundo encantado, era um castelo. Monteiro Lobato demorou para começar a escrever para crianças. Só aos 38 anos, quando inicia sua carreira de editor, é que escreve seu primeiro livro infantil, A Menina do Narizinho Arrebitado. Ele, cansado de elaborar textos para montar uma sociedade civil, moderna, talvez com um modelo meio americano, ele, cansado disso, ele passou todo o seu diagnóstico para o plano da literatura e, sobretudo, da literatura infantil. Como quem diz, é impossível realizar essas utopias com os homens, com as pessoas adultas. Então, a república dele, a república ideal, é a república das crianças. A esperança que ele votava no Brasil era uma esperança que partia mais da criança. Já que os adultos não querem mudar nada, quem sabe as crianças de amanhã vão mudar alguma coisa. A Menina do Narizinho Arrebitado foi a primeira de muitas histórias que acabaram se encadeando e formando uma grande saga. A criança gosta de se emocionar e gosta de rir. A criança gosta muito de rir, né? E a história infantil deve mostrar que a criança é capaz de muita coisa, que a criança não é uma desvalida, que a criança é capaz de discutir e tem argumentos e pode modificar a realidade. Eu acho que ele botou as bases para a história infantil brasileira. Ele dá um destaque especial ao nosso folclore. Ele trata de trazer nossas tradições e reconta histórias através da boca da tia Anastácia, da dona Benta. Ele reconta histórias nossas. Ele fala de saci, ele fala de lobisomem, ele fala de contos tradicionais que nós temos, que vêm de outros países também e que foram adaptados aqui à nossa cultura. Ele tem essa preocupação de, ao mesmo tempo, ele defender politicamente e socialmente alguns pontos de vista. Ele abriu muito e deu oportunidade às cabeças infantis e juvenis sendo estimuladas a pensar a respeito do lugar onde eles estavam vivendo. Se ele coloca o Minotauro numa fazenda, ou coloca os personagens, uma cozinheira gorda tentando entender o Minotauro, isso é maravilhoso. Quer dizer, ele contextualiza uma coisa que parece muito complicada para uma mulher que está acostumada a fazer doce de leite. Havia os serões de Dona Benta, havia a viagem de Dona Benta com a turma toda, a Grécia de Péricles. Eles jantavam com uma Aspásia. O processo criativo dele é o delírio, né?
Quer dizer, na verdade, é aquele pai que vai contar a história para o filho e começa a inventar. Na verdade, até não sei se foi Ana Maria Machado, o Alfabeto Félix, que ele é o inventor do realismo mágico. Não é possível, porque é uma tal naturalidade com o rinoceronte já está falando, que o Visconde da Sabugosa fala, quer dizer, vão para a Lua, ele não explica muito, ele vai e conta logo a mágica da possibilidade infinita da imaginação. E é sobretudo saboroso, né? Eu acho que ele é um saboroso. Um grande escritor de meio de tarde, eu toco um café com leite, Lobato, e se eu ainda fumasse um cigarro. Tá? Tem um sabor assim de terra, né? É uma coisa gostosa de você ler, que você vai caminhando. Monteiro Lobato, para mim, é gostoso. Os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo tinham o poder de estimular a imaginação dos leitores como jamais ocorrera na literatura infantil brasileira. Queria ser bruxa, mas quando eu descobri a Emília, eu desisti de ser bruxa na vida e resolvi ser Emília, que era muito melhor ser Emília, porque era gente e não era gente, era bruxa e era fada, e era boa e era ruim. E a Emília veio num momento em que a minha infância era só um olhar do pai ou da mãe e você já saía, não precisava nem falar, você parava. Então a Emília era uma alegria, um espanto, porque ela desafiava todo mundo. A Dona Benta é sabedoria, a Darizinha é o bom senso, né? E a Emília é coragem. Então a trinca feminina é insuperável, né? Eu acho que o Pedrinho se apaga muitíssimo. Aliás, o Pedrinho é que ele chama de corajoso, ele fala que o Pedrinho é corajoso, mas é uma coragem física meio boba, né? meio burra. A coragem da Emília é diferente, é uma coragem de ideias, né? É uma coragem ousada. O Visconde era a crítica que ele fazia ao erudito. O erudito por erudito só. Você pode ver a Emília em muitos grandes artistas brasileiros. Assim. O Grande Otelo era uma espécie de Emília. Né? O alter ego do Grande Otelo é aquele cara que fica ali e, pum, de repente solta uma coisa que não podia ser falada. Né? O Mazzaropi, o Oscarito, né? A Leila Diniz, né, é um pouco Emília. Buscou, por exemplo, na Anastácia, as coisas que estavam esquecidas da cultura brasileira. Todos os personagens do Lobato eram engraçados, né? Quer dizer, um escritor que fez do humor algo indispensável na sua literatura. Isso é muito, muito brasileiro. O porco que fala, o peixe que sai das águas claras, e aquela criança vai ficando maravilhada, aqueles vestidos que a Narizinho descreve, né? Aquela coisa tão maravilhosa, aquilo, que ela vai ficando tão empolgada, que você não acredita que isso, hoje em dia, apesar da linguagem ter uma discrepância, está um pouco desatualizada para hoje em dia, mas a criança entra nesse universo como se fosse de 50 anos atrás. O caráter de cada personagem dele é de uma permanência absoluta. A Dona Benta, você sabe como é que ela é, a Dona Anastácia, você sabe como é que ela é, o Visconde, você sabe como é que ele é, o Pedrinho, a Narizinho. E é fantástica a Emília, né? O personagem mais importante da literatura brasileira. Né? Por isso que eu fico danado da vida quando não dão importância à literatura para criança, porque em toda a história da literatura brasileira, o cara que constrói personagens mais acabados faz escrever para criança, né? Ele ganhou da Capitu, ganhou da Diadorim. E até hoje eu acho a Emília um dos grandes personagens da literatura mundial. Eu acho difícil algum outro autor fazer um personagem com aquela esperteza, com aquela malícia, com aquela visão de mundo, com essa crítica. A Emília, a gente tem necessidade hoje no Brasil de muitas e muitas Emílias. Amigo Monteiro Lobato, você fez bem em escrever esse livro, pois estou estudando gramática, que é a coisa mais... Cacete do mundo. A professora me mandou decorar os verbos e, quando li o Senhor Monteiro Lobato, estou lendo a história do mundo para crianças. Para virem um chá comigo no dia do meu aniversário natalício, que será no dia 21. E tia Anastácia, como também eu. Essa última foi o que o senhor escreveu sobre o pó mágico de Sirvien Tintim. Pedia para me mandar um pouco desse pó. Os livros infantis de Lobato venderam cerca de 1,5 milhão de exemplares até meados dos anos 40. Quando foram levados para o rádio e para a televisão, alcançaram ainda mais gente. A primeira adaptação para a TV foi a da TV Tupi,
transmitida ao vivo de 1952 a 1963. Cada programa começava na estante, o Júlio tirava o livro da estante, abria, lia o título, o nome do autor, apresentava a história, depois voltava para o livro. Então, promovíamos o livro, nunca se vendeu tanta coleção de Monteiro Lobato, vendiam de porta em porta coleções inteiras. Tínhamos uma Emília absolutamente fantástica, Lúcia Lambertini. Tínhamos um Visconde de Sabugosa, que era o próprio, ele já nasceu Visconde de Sabugosa, aquele ator, era o Herné Lebon. E tínhamos Pedrinho e Narizinho, e Anastácia, que era uma senhora que se criou na casa do Lobato mesmo, Benedita Rodrigues. O pessoal realmente incorporou aqueles personagens e eles duraram e duraram e duraram. Já a adaptação do Sítio da TV Globo ficou no ar de 1978 a 1988. Marmelada de banana, bananada de goiaba, goiabada de marmelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Projeto que levou para a preparação dele quase 2 anos, para poder fazer o sítio, montar a casa e como fazer, ter um grupo de trabalho muito importante com a Unicamp presente através de todas as pesquisas linguísticas e adequação linguística, com com psiquiatras, com psicólogos. Nós adaptávamos nesses 8 anos de trabalho histórias de Lobato que esses leitores não conheciam e supunham que a Rede Globo ou que nós estivemos inventando falsas histórias lobatianas. E sempre que isso é levado em conta, eu me lembro de quando fizemos uma história chamada Reinações Atômicas. Emília vai perder o cabelo, e Emília não tinha cabelo, mas ele queria mostrar que coisa terrível era a era atômica que estava se aproximando e que ele previa que seria uma coisa incrível. E acredito que agora, no século XXI, no começo, ele deve voltar. Ou com a Globo, ou qualquer outra emissora, volta, porque é um tipo de história que tem novos encantos para cada geração. Que mundos diferentes o do adulto e o da criança. Por não compreender isso é que tantos escritores fracassam na literatura infantil e o Andersen fica eterno. No total, Monteiro Lobato publicou mais de 1,5 milhão de livros infantis entre os anos de 1920 e 1945. E a leitura de Lobato não era uma leitura sem consequências. A influência das ideias do Lobato expressas nos seus livros infantis, indiscutivelmente, foram muito importantes na formação da mentalidade de várias gerações de brasileiros, mas especificamente essa que eu me refiro no livro. Se tem uma coisa que Lobato não admitia, era a mediocridade, a importância da criatividade. Monteiro Lobato era indiscutivelmente, antes de qualquer outra coisa, um artista. E a individualidade, a valorização da autenticidade, da espontaneidade. Na obra de Lobato, se há um conselho que ocorre muitas vezes é: seja você mesmo. Em 1927, Lobato é convidado por Washington Luiz para ser adido comercial nos Estados Unidos e vai para Nova York. Lá, dá palpites e sugestões sobre tudo. Tenta convencer o governo brasileiro a financiar uma expedição científica para a Amazônia. Fala da exploração da madeira com reflorestamento. Incentiva a exploração de matérias-primas para a produção de chicletes. Fala da vocação turística do país e da necessidade de incrementar o turismo. Sugere que se desenvolva a plantação de sementes oleaginosas. Diz que deveríamos recuperar a produção de borracha, pois o aumento do número de automóveis no mundo era coisa certa. E fala da necessidade de se pesquisar combustíveis alternativos, como o xisto. Chama a atenção do Monteiro Lobato dos Estados Unidos é uma ética do trabalho. As pessoas trabalham muito.
trabalham muito, não tem todas essas mordomias, não é o capitalismo senzaleiro mais. Fascínio pela civilização americana, imaginar que a gente era um país tão rico como os Estados Unidos, que podia ser como os Estados Unidos. Será que os países não compreendem? Isso em 29, 30. E se alguém fosse realmente despertado pela ânsia do Monteiro Lobato naquela época, pela vontade, pela paixão dele por esse país, a gente teria avançado muito. O sonho dele, vamos dizer, era expandir o conhecimento. E, de repente, ele se apaixona pelo cinema, pelo desenho animado, não é? Ele vê a produção em série, daí o encanto dele, o fascínio pelo Henry Ford. Um homem com um ideal que movimentou centenas de pessoas e criou riquezas, e criando bens úteis para todos. Sou um peixe que esteve fora d'água desde que nasci e só agora caiu nela. Isso aqui é o mar do peixe Lobato. Tudo como quero, como sempre sonhei. E a pátria aí me custeia com $700 por mês. Hei de devolver esse dinheiro com juros fabulosos. Meu plano agora é dar ferro e petróleo ao Brasil. Uma das propostas mais fantásticas de Lobato, como funcionário da diplomacia brasileira, foi a de trazer para o Brasil um processo siderúrgico que requeria menor caloria e como agente redutor qualquer fonte de carbono, como madeira, bagaço de cana, palha de café ou babaçu. Mas essas ideias de Lobato esbarram sempre na burocracia, que acaba engavetando todas as suas propostas. Em 1930, Getúlio Vargas assume a presidência depois de uma curta revolução armada de 21 dias. Lobato é demitido de seu posto no exterior. Ele volta para o Brasil e continua sua luta pela modernização da siderurgia brasileira. Porém, uma comissão de técnicos do governo não aprova o método proposto por Lobato. Ele fica irado e é obrigado a desistir do projeto. Essa cretiníssima comissão produziu um parecer mais indecente que o nariz deles todos juntos. Julgou uma invenção recentíssima com base no que diziam velhos livros franceses. É o mesmo que julgar do mérito de um avião do último tipo com base no que os sábios anteriores a Santos Dumont tinham como certo em aeronáutica. De volta ao país, Lobato se entrega a outro grande projeto: achar petróleo no Brasil. Ambição? Loucura? Nada disso. Apenas dó da minha terra. Um dó que nasceu em consequência de uns anos que passei nos Estados Unidos. Lobato chegara à conclusão de que para se desenvolver, o Brasil precisava de petróleo e ferro. O ferro ele já tinha tentado, e agora atrás do petróleo. Compreendi ser o petróleo a grande coisa, a coisa máxima para o Brasil. A única força com elementos capazes de arrancar o gigante do seu berço. Ele funda uma companhia e sai pelo Brasil fazendo conferências para vender ações. O nosso sonho de hoje é a independência econômica. E a nossa divisa é: Petroleum quod serum tamen. Petróleo, ainda que tarde. Lobato era um empresário incomum. Seu objetivo principal era enriquecer o país e não enriquecer a si mesmo. Mas tá bom, mas açúcar não muda em nada a vida do país. Mas mais petróleo equivale a uma revolução. É o começo do Brasil de amanhã, sadio, forte e poderoso. É um implantador do capitalismo no Brasil. Mesmo a questão do petróleo, parece como um nacionalista exacerbado. Na verdade, não é bem isso. Ele está querendo jogar mais relações de mercado, por incrível que pareça. Isso é moderno demais, tão moderno que os comunistas tomaram essa bandeira e Lobato fica como uma espécie de bandeira do nacionalismo brasileiro. Era um idealista, ele perseguia utopias para a época. Mas hoje, quando você olha, quer dizer, essas utopias, ele foi pioneiro nessas coisas todas. Ele foi pioneiro nessa luta pelo petróleo. Anos depois, quando vieram todos esses movimentos nacionalistas, tinham sido iniciados por ele. Os poços começam a ser furados. E em 1933, eles encontram um pequeno veio. Mas Lobato tinha inimigos. As grandes empresas petrolíferas multinacionais, que ele chama de octópus, e o próprio governo. O serviço geológico inventa entraves e cria problemas.
Depois que jorra o primeiro jato de gás em Alagoas, a oposição fica ainda mais forte. Tenho medo dos que lutam com essa arma chamada talão de cheque. A nossa gente vende-se barato demais. O gás do Poço de Alagoas assusta a Standard Oil e logo depois o Departamento Nacional de Produção Mineral tenta impedir que se continue a perfuração. Começa uma guerra burocrática. As coisas pioram para Lobato quando Getúlio dá um golpe de Estado em 10 de novembro de 1937. Monteiro Lobato continua protestando, mas agora, como a imprensa estava sob censura, a única coisa que pode fazer é mandar cartas aos homens do poder, como o próprio Getúlio e Góes Monteiro, chefe do Estado-Maior do Exército. O Conselho Nacional de Petróleo age em favor dos interesses do imperialismo. As cartas não agradam aos homens do poder, principalmente ao general Horta Barbosa, presidente do Conselho Nacional do Petróleo. É instaurado inquérito contra Lobato. Agentes policiais invadem seu escritório, a Companhia de Petróleo e a sua casa. Monteiro Lobato é preso. Estou preso há quase 3 dias e já me parecem 3 séculos. As horas têm 60 mil minutos. As noites não têm fim. A história oficial diz que a primeira vez que jorrou petróleo no Brasil foi em 1939, na Bahia. Não é verdade. Em 1937, lá no sítio do Pica-Pau Amarelo, jorrou petróleo. Nós fizemos o poço de Caraminguá e lá, sem o Conselho Nacional de Petróleo, nem as multinacionais para atrapalhar, a coisa deu certo. Lá a coisa ficou preta de petróleo. Para Monteiro Lobato, a coisa ficou preta mesmo. Depois de 4 dias de prisão, Lobato é libertado. Porém, é enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Menos de 2 meses depois, é preso novamente. A quem perguntar por minha pessoa, diga que estou ótimo, satisfeitíssimo. Se alguém lamentar a minha sorte, diga-lhe que não seja besta. Estou como queria, colhendo o que plantei. A causa do petróleo ganha muito mais com a minha detenção do que com o comodismo palrador aí do escritório. No primeiro julgamento, Lobato é considerado inocente. Manda então uma caixa de bombons e uma carta ao general Horta Barbosa. Passei nesta prisão, general, dias inesquecíveis, que sempre me lembrarei com a maior saudade. Pude observar que a maioria dos detentos é gente de alma muito mais limpa e nobre do que gente de alto bordo que anda solta. O resultado dos bombons e da carta foi que, em segunda instância, Lobato é julgado culpado por unanimidade. Como tenho pena de vocês aí fora. Enquanto inúmeras preocupações os atormentam, eu aqui não tenho nenhuma. Tudo pago. Não tenho medo de ladrões nem de assassinos. E o que mais importa, não tenho medo de ser preso. Monteiro Lobato ficou preso por 90 dias. Depois que me vi condenado e posto numa cadeia de assassinos e ladrões, só porque teimei demais em dar petróleo à minha terra, morri um bom pedaço na alma. Onde Lobato fracassou, ele deixou sementes tão fortes que as coisas que ele tentou acabaram dando certo. Umas editoras, que foram editoras que prosperaram muito, mesmo depois de Lobato ter morrido, ter saído da sociedade. A aventura do petróleo que Lobato iniciou e que hoje é a maior indústria do planeta. Os livros de Lobato sempre fizeram sucesso na Argentina. E em 1946, Lobato vai morar no país vizinho. Ando mais feliz que um peru assado. Livre da pátria, dos parasitas crônicos, dos fãs que querem prefácios e coisas, das filas da Praça da Sé, dos decretos-lei e da arte moderna. Às vezes, tem até remorso de andar assim num tempo em que tanta gente em minha terra chora por um pão. Como não conseguia ficar parado, junta-se aos amigos e funda uma editora, a Editorial Action. Mas ele não aguenta de saudade e 1 ano depois está de volta ao Brasil. Ele desfez
muitos mitos, e talvez por isso ele tenha sido tão ardilosamente perseguido, né? A ponto de querer emigrar para a Argentina, né? E depois constatar que falando espanhol era uma coisa um pouco mais adiantada, mas no fundo era a mesma coisa. Lobato não volta num bom momento para o Brasil. Era o tempo do governo Dutra, e o Tribunal Superior Eleitoral havia votado a cassação do registro do Partido Comunista. Além disso, o Ministério do Trabalho havia fechado a Confederação Geral dos Trabalhadores. Mal chega no Brasil, Lobato protesta contra aquela situação. O governo Dutra é um estado novíssimo, onde a Constituição vai ser pendurada num ganchinho no quarto de Badulac. Logo depois, o Ministério da Justiça proíbe o funcionamento do Partido Comunista em todo o país. Lobato sai em defesa da liberdade de expressão. Nessa época, cria mais um personagem, o Zé Brasil. Era a evolução do Jeca Tatu, que de indolente e preguiçoso, transformava-se agora num trabalhador sem terra, capaz de lutar por uma estrutura fundiária mais justa. A beleza que encontramos nas gentes e nas coisas não estão nelas, estão em nós. E a idade vai apagando. Foi o último personagem criado por Lobato. Logo depois, no dia 4 de julho de 1948, um domingo, ele morre. Talvez ele tenha morrido um pouco triste, mas na absoluta convicção de tudo que ele defendeu era certo. Se algum dia ele disse, não, estava tudo errado, aí sim, aí eu teria muita tristeza. Mas ele nunca disse, eu nunca vi nada. Em nenhum momento ele recuou sobre aquelas coisas que ele defendeu. Então você morre no campo de batalha. Os grandes guerreiros morrem felizes no campo de batalha. Foram muitas as faces de Monteiro Lobato, mas a última, o rosto definitivo, é aquele que permanece na memória dos que ficam. O Monteiro Lobato é, acima de tudo, uma das personalidades raras que a história do país reconhece, que são personagens transformadores. Um grande escritor, um grande brasileiro, realmente um ídolo meu. E tinha um projeto efetivo de Brasil e que trancou a porta do gabinete, entendeu? E foi a luta tentar transformar o Brasil. Assim como a boneca Emília, era basicamente um inconformado, um inconformista. Demonstrou, por toda a literatura dele, de que respeitar a criança é a coisa mais importante que tem. Um dos espíritos fecundantes da primeira metade do século XX. Uma biblioteca de literatura brasileira não pode deixar de ter um Lobato. Sinaliza, no século XX, as linhas para uma formação da moderna sociedade civil. Um cara que botou uma fileira de livros vermelhos na minha frente e me fez mergulhar. Ah, se eu pudesse fazer o que ele fez. Ah, se eu pudesse escrever o que ele escreveu. Ah, se eu pudesse pensar como ele pensou. Ah, se eu pudesse lutar como ele lutou. Acho que eu era outro, seria outro homem. Como homem, ele foi um grande brasileiro. Como escritor, ele foi um grande escritor. Agora, como escritor de literatura infantil, ele foi meu mestre.